DDP. O que é essa DDP? É diferença de potencial, é justamente isso aqui, ó. Esse carinha que tem mais elétrons aqui e esse carinha que tem poucos elétrons aqui. Tem uma diferença de potencial elétrico, tá? Esse aqui tem muitos elétrons, portanto ele vai ceder. Então assim, ó, se esse condutor tivesse só com o positivo ligado, não ia acontecer nada. Não ia ter fluxo de corrente elétrica. Apesar do condutor ele ter elétrons livres, porque um material que ele é condutor, ele tem elétrons livres, só que ele não tem o suficiente para fornecer para esse cara aqui, ó. Esse cara aqui também é condutor, ele também é condutor, ele vai receber elétrons, só que eles estão ali como que equiparados, e ele esse aqui não tem capacidade de fornecer para esse. Mas quando é ligado a esse outro aqui, que tem muitos elétrons para ceder, aí acontece o fluxo da corrente elétrica, né? Olhando para esse desenho aqui, a gente pode até dizer assim, ó, esse cara quando ele suga, ele não suga o elétron que está na boca desse aqui, ó, ele vai sugar o que está aqui, aí vai um atrás do outro, né? Se o material ele não é condutor, ele é isolante, ele não vai ter elétrons livres, ele vai ter uns elétrons que vão aqui ficar orbitando muito próximo do núcleo, eles vão ter dificuldade de se desprender. Então, eles vão impossibilitar esse fluxo aqui, ó, que eles vão estar muito agarradinhos. Então, na hora que esse aqui sugar, ninguém vai se desprender. E aí não acontece o fluxo, entendeu? Só uma forma, eu acho que didática, né, da gente entender. Então, o fluxo da corrente elétrica vai ter essa definição. É um fluxo ordenado de elétrons num condutor quando ele é submetido a uma DDP. Ou seja, é o fluxo ordenado porque ele tem esse sentido, ó. Não é bagunçado, é um sentido aqui, tem um sentido certo, ó, negativo e positivo, tá? Então, esse sentido aí que é o sentido ordenado, né? Um fluxo ordenado de elétrons. Bom, pessoal, então já deu até para a gente compreender um pouco sobre o que é tensão, né? A DDP, a diferença de potencial, que é justamente o que já foi falado. Esse cara aqui, ó, tem muitos elétrons livres, tá? E esse aqui já está precisando de elétrons. Aí quando é ligado um condutor entre eles, esse aqui vai começar a exercer uma atração nos elétrons livres do outro. E se eles estão livres, né, eles começam a seguir nesse sentido. E aí a gente tem a corrente elétrica, beleza? Aí olhando para esse desenho aqui, a gente pode responder uma pergunta ou duas, né? Por exemplo, existe tensão sem corrente elétrica? Existe diferença de potencial sem corrente elétrica? Aí você pode responder que existe, porque aqui esse carinha continua tendo um potencial elétrico diferente desse aqui se não tiver um condutor entre eles. Não é verdade? Então ele continua tendo uma diferença de potencial em relação a esse outro, beleza? Mas não existe corrente elétrica sem tensão, porque se esse cara não tivesse mais elétrons livres para ceder para esse outro, se eles estivessem em equilíbrio, não existe uma corrente elétrica. Então não existe corrente elétrica sem tensão, sem diferença de potencial. Aí a gente pode ver esse desenho aqui e entender melhor. Por exemplo, aqui, ó, aqui é como se fossem duas caixas d'água. Aqui era para estar do mesmo tamanho, tá? Mas é como se fossem duas caixas d'água do mesmo tamanho. E você imagina que essa aqui está mais alta e ela vai gerar um fluxo de água para que está mais baixo. Essa altura é o que está promovendo essa diferença de potencial. Imagine você, duas caixas d'água na mesma altura, do mesmo tamanho, com o mesmo nível de água ali, a água ia estar parada, não ia ter um fluxo de água, certo? Então, isso aqui exemplifica o que eu falei ali, ó. Tem uma diferença de potencial entre elas? Tem, essa aqui está mais alta, mas se não tiver um condutor aqui para gerar um fluxo de água para cá, não tem, ó. Essa aqui continua tendo um potencial maior, mas não tem um fluxo de água. Mas se eu ligar, tem um fluxo, né? Então, beleza. E se elas estivessem na mesma altura, ia acontecer esse fluxo? Não, não ia acontecer. Então, dá para a gente compreender melhor, né? Que existe diferença de potencial sem corrente, mas não existe corrente sem diferença de potencial. Precisa estar mais elevado aqui, né? Para gerar um fluxo de água, beleza? E aqui, ó, é o mesmo desenho, só que eu coloquei uma torneira aqui, ó, para representar a resistência, tá? A resistência que vem ser o quê? Vai promover uma dificuldade aqui no fluxo de água, no caso do desenho, né? No caso do circuito elétrico, a resistência vai fazer a mesma coisa. Ela vai promover, ela vai se opor à passagem da corrente elétrica, vai promover uma oposição à passagem dos elétrons, beleza?
Então, às vezes, nessa oposição, ela gera muito calor. Por exemplo, no secador de cabelo que as mulheres usam, lá tem resistência, né? Então, essa resistência ela é uma oposição à corrente elétrica, né? É como se fosse aqui, ó, diminuindo a passagem nos elétrons, passa esfregando, né? Atritando, e aí ele vai gerando aquele calor, beleza? Então, essa é a definição de resistência, certo? Ela vem ser aí a oposição da passagem de elétrons, do fluxo de elétrons. E aí, ó, tem a unidade de medida de tensão que eu esqueci de falar, é o volt, tá? É a letra V. O símbolo é a letra V, V de volt, né? E aqui a resistência, o símbolo é o ômega, né? E a unidade de medida é o ohm, tá? E aí, retornando aqui na corrente elétrica, a unidade de medida é ampere e o símbolo da unidade de medida é a letra A, beleza?